Olá, minha gente, terceira aula de informática. Vamos agora ver mais funções no Excel. Vamos que vamos. Informática não tem jeito, a gente tem que ir aprender e aplicar, não tem jeito. Olha só, na aula de hoje vamos continuar vendo funções. Eu não avancei muito na matéria, eu acho que a gente tem que dar uma pausa porque tem gente que vai ter dificuldade. São funções novas e tem um jeito estranho mesmo do Excel de funcionar, então a gente tem que se acostumar. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre Count, Unique, If e Average If. Então repara aqui que a gente já está botando nome só em inglês, tá? A gente não está mais usando nome em português. A explicação para isso está na aula passada, porque a gente fala o nome em inglês e não em português, assim, não é por uma questão de ser pela saco. Mas vamos seguir aqui. Vamos lá, temos a função então Count, Unique, If. São três palavras que estão escritas aqui, tá? Count, Unique e ifs, tá? Em português é contar único 6. Então seria mais ou menos isso em português. Então assim, o count, unique, ifs parece muito com count, tá? Mas dessa vez a gente vai contar coisas e vai ignorar quando se repete algo. Vou pegar aqui um exemplo. Essa aqui, ó, é uma tabelinha nossa aqui, tá? Vocês estão conseguindo enxergar essa tabela aqui, ó? Vou dar um zoomzinho para vocês. Então aqui, ó. Então temos uma tabela aqui, começa com o número 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Tudo bem, uma tabela inocente aqui, sem nenhum problema. Mas aí, a gente quer fazer a contagem. Repara aqui que, apesar de serem 6 números, se a gente fizer a função count aqui, ó, count, aí e marcar essa tabela, ela vai marcar como 6 números. Agora, a gente não quer pegar a função count, a gente quer pegar a count unique. Count unique vai ter uma pequena diferença. Ele vai ignorar os números que estão repetidos. No caso aqui, o 4 está repetindo 2 vezes, então ele vai ignorar. São apenas 5 números diferentes dentro dessa tabela. Ignora esse segundo 4 que aqui houve. Então essa é a diferença do count unique para o count normal, tá? O count normal ele conta tudo mesmo. Então vamos lá, gente. O count unique ifs lembra muito o count ifs, tá? Mesma premissa. Você tem um intervalo que você quer contar, tá? Você tem um intervalo que vai servir para o seu critério, vai ter um critério. Depois você vai ter um segundo intervalo, se quiser, que vai servir para o seu critério, e você vai ter um critério novamente. Então, repara aqui que a mesma coisa do count ifs da aula passada. A gente segue usando uma função que ela começa justamente onde você vai contar. E depois você só critérios e intervalos para os critérios. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui que sempre é bom ver com exemplo. O exemplo aqui pegou das aulas anteriores também. A gente tem um vendedor, tá? Vendedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, blá, blá. A gente tem a região do vendedor, sul, norte, sudeste, sul, nordeste, norte, sul, centro-oeste, blá, blá, blá. Temos as vendas e temos se tem bônus e se não tem bônus. É um problema lá do anterior que eu estou pegando a mesma tabela. Mas vamos fazer perguntas diferentes dessa vez. Quantas regiões do Brasil estão na tabela? Primeira pergunta, eu acho que todo mundo aqui que já fez geografia básica sabe essa resposta. São 5. Sul, norte, sudeste, nordeste e centro-oeste. São as 5 opções aqui. Tem aqui justamente nessa tabela. Então assim, não importa quantas vezes está repetindo. Se você fizer o count unique para esse caso aqui, ele vai te retornar 5. São as 5 opções. Então quantas regiões do Brasil estão na tabela? Se você fizer o count unique apontando para essa aqui do mesmo jeito que a gente fez aqui, você sabe que no final vai retornar 5. Como que a gente faria esse count unique então? Do mesmo jeito, ó. Count unique, igual, né? Sempre tem que botar o igual para dizer que é uma fórmula. Count unique é o nome da fórmula. B2 ao B14 é a tabela. O B2 ao B14, que é 14B. Então, do B2 ao B14 é a tabela. Então, vai retornar 5, justamente são as 5 regiões. Ok, count unique tá de boa, né? Vamos pro ifs. O que acontece se tiver ifs? Quantas regiões do Brasil estão na tabela e não são do sul ou do sudeste? Então, aqui, aí vai complicar. Aí vai complicar mesmo, porque é o seguinte. A gente vai usar o count ifs, que a gente tem 2 opções aqui. Então vamos lá, B2 ao B14 é a região que você quer contar. Então essa vem a primeira parte mesmo, e aqui é a região do sul. É a região mesmo, então tá correto. Então vai lá, ele tem essa região, que é a região que você quer contar. Aí agora primeiro vai o primeiro intervalo do critério. Tá, aonde está o seu critério e qual vai ser o seu critério. Então você tem justamente o intervalo e você tem um critério. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a pergunta, quais são as regiões do Brasil, assim, quais são as regiões do Brasil únicas, né? Quantas regiões únicas tem no Brasil que não pertencem aos vendedores 10 para cima? O que eu faria aqui? Aí eu falaria, essa aqui é a região que eu quero contar, tá? São a quantidade de regiões. E essa aqui é a parte que é o meu intervalo de condição, tá? O intervalo de condição para a contagem. Então assim, a gente vai verificar aqui quais são os vendedores e vai apontar quais não podem ser, no caso 10, 11, 12 e 13. Então, gente, mas a pergunta foi meio... Quantas regiões do Brasil estão na tabela e não são do sul ou sudeste? No caso, a pergunta aqui, ela já
pede coisas da mesma região. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar o intervalo de contagem, B2 ao B14. Qual o intervalo de critério também? É o do B2 ao B14, pode ser do sul ou do sudeste, então não pode estar escrito sul ou sudeste aqui também. Então, do B2 ao B14 não pode ser sul. Como é não poder ser sul? Ó, diferente de sul é isso aqui, ó. Né? Você se lembra? Mesma coisa para sudeste. O intervalo vai ser de novo o mesmo local da contagem, porque foi assim que a gente fez. É assim que a gente está pedindo. A gente está pedindo uma condição que está dentro do próprio intervalo. E, de novo, a gente vai escrever diferente do sudeste. Perfeito? Vocês estão entendendo como que é count unique ifs? É o intervalo de contagem, o intervalo do critério, o critério em si, outro intervalo de critério, o critério em si. Se você quisesse, podia fazer outros intervalos e outros critérios. Ah, tá, mas que vendeu mais de 100 mil reais. Aí você vai lá e põe esse aqui vai ser o intervalo de critério e vai botar o critério sendo maior que 100 mil. Aí você vai saber quantas regiões únicas tem nesse quesito ifs, tá? Então, gente, o ifs é muito importante. Vocês estão reparando já que todas as fórmulas que tem ifs, elas seguem o mesmo padrão. A primeira parte vem o que você está fazendo de fato, e as outras partes vem intervalo, critério, intervalo, critério. Tá bem, ensinei count unique ifs. Agora eu quero ensinar para vocês outra fórmula Excel. Dessa vez vamos falar agora de average if, ou média C, que é justamente quando a gente quer fazer a média de um intervalo. E, é claro, né, a gente vai aprender essa média com if ou ifs. Então a gente vai aprender a fazer média com condições. Então eu só quero a média naquele quesito ali ou algo parecido. Então vamos lá, gente. Muito similar, mas um pouquinho diferente. Vamos lá. A average if, tá? É a fórmula média C, tá? Em português. Você primeiro, dessa vez, vai começar com o intervalo de origem, critério. E depois do intervalo de média. Lembra disso que tem uma pequena diferença quando a fórmula tem ifs e quando a fórmula tem só if, sem o S, tá? Com ifs, ela diz que tem vários critérios e vários intervalos. Então, geralmente, quando tem ifs, você começa com um intervalo que você está querendo fazer a contagem, que você está querendo fazer a média, ou que você está querendo fazer a soma, e depois você vai para o intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério. Quando está no singular, quando você sabe que você tem apenas um critério, o que acontece? Aí troca a ordem. Começa pelo intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, para depois ir para o intervalo da média, ou da soma, ou do que for. Então, no caso, só tem um intervalo e um critério, tá? Depois do intervalo de média. Então, gente, repara então aqui que a gente vai começar com o intervalo do critério, o critério, e depois o intervalo de média. Então, exemplos. A melhor coisa do mundo são exemplos. Então, vamos lá. Reanto, Eduardo, Cristina, Bárbara, Vera, Evandro, Fátima, Carolina, Heloísa. Aqui são as idades dela, aqui são os salários. Qual a média salarial para quem tem mais de 30 anos? Opa, média salarial para quem tem mais de 30 anos. Então isso aqui é onde a gente quer tirar a média, tá? O salário. Aqui é a coluna que a gente quer tirar a média. Só que a gente tem a coluna de fato, que é do intervalo da média, mas a gente tem um intervalo do critério. O critério, no caso, é a idade. Este aqui é o intervalo do critério, a coluna B, e a gente quer só as pessoas que têm mais de 30 anos. Este é o critério. Então a gente vai fazer intervalo, que é do critério, no caso, critério, e logo depois intervalo da média. Vamos ver aqui a resolução. É exatamente isso. Average if, tá? Depois de um igual, tem que lembrar disso. Primeiro vem um intervalo do critério, B2 ao B10. Depois vem maior que 30, tá? Que é a idade, que é o critério. E depois vem o salário, vem o intervalo do salário, que é C2 ao C10. Tá? E testem você em casa, tem até a resposta aqui, dessa vez eu deixei a resposta. Vamos para outra pergunta. Qual é a média salarial para quem tem menos de 30 anos? Vamos lá. Média salarial para quem tem menos de 30 anos está lembrando muito a pergunta anterior, né? Só que dessa vez a gente vai trocar o critério. Em vez de ser maior que 30, vai ser menor que 30. Então, gente, reparem aqui que o average if lembra muito o count if, que lembra muito também o sum if. Você tem primeiro o intervalo de condição, depois você tem a condição, e depois você tem o seu intervalo que de fato você vai tirar a média, que é isso aqui. Tem que se lembrar essa ordem. Agora, se a gente fizer o average if e o média 6, se eu fizer agora esse, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai mudar a ordem das coisas, tá? Você tem que lembrar disso. Então começa agora já pelo intervalo de média, ao contrário do outro, que era o último, era o intervalo de média, e vamos para os intervalos de critério, critério, intervalo de critério, critério, por aí em diante. Então vamos lá, gente. Vamos, por exemplo, que o exemplo é a melhor coisa que tem. Qual o preço médio de uma casa na Bela Vista com 3 ou mais quartos e uma garagem? Tá, vamos primeiro ficar de olho nessa pergunta, que essa pergunta tem várias coisas nela.
Qual o preço médio? Então, se ele está perguntando sobre o preço médio é justamente o que você quer saber. Então, o intervalo de média está bem aqui, é o preço. Depois a gente tem que é uma casa na Bela Vista é a cidade. Aqui então é o intervalo da lógica, aqui a lógica é ser Bela Vista. E com 3 ou mais quartos, tipologia então é 3 ou mais, e uma garagem. Então tem que ser não assim, aqui é o intervalo de garagem. Então, gente, essa pergunta aqui, quando a gente joga ela para a resolução, o que você já imagina? Vamos lá. Average ifs, tá? É a pergunta. A primeira parte é o intervalo de média. O B2 ao B7, tá? Então a primeira parte é o intervalo de média, B2 ao B7. Depois vem as condições lógicas, tá? Então C2 ao C7 é a cidade, é onde está a cidade aqui, ó, o intervalo da cidade, que tem que ser igual a Bela Vista. D2 ao D7 é a tipologia aqui, a quantidade de quartos, maior que 2, que é a mesma coisa de 3 ou mais, tá? Você pode, quando você está lidando com números inteiros, você pode fazer essa brincadeira. Pode escrever maior ou igual a 3, ou você pode escrever maior que 2, né? Que está no mesmo. Para números inteiros, né? Se for números contínuos, não dá para fazer isso. E também temos o seguinte, E2 ao E7 para garagem, para o intervalo da garagem. Aí você vai marcar que tem que ser igual assim, porque ele pede uma garagem. Você vai ver, vai tirar a média lá e você vai descobrir, quais são os apartamentos aqui em Bela Vista com 3 ou mais que tem garagem. Bela Vista com 3 ou mais tem garagem, é esse aqui, ó, da linha 4. E também temos esse aqui da linha 6, se não me engano, essa mansão. Então é entre o 4 e entre o 6 aqui, a média entre os dois. Por isso que vai dar em torno de 397 mil reais. Então, o seguinte, essa aqui é a primeira pergunta. Qual o preço médio de uma casa na Bela Vista com 3 ou mais quartos e uma garagem? Qual é a segunda pergunta, gente? Qual o preço médio de uma casa no Areiro com 3 ou menos quartos e sem garagem? Então vamos lá. Mesma coisa que antes, preço médio está aqui, B2 ao B7, de uma casa no Areiro é a cidade, com 3 ou menos quartos, aqui é a tipologia, e sem garagem, isso aqui é o intervalo. Então vamos lá. Average ifs. B2 ao B7, de novo, começa com ele. Por quê? Porque esse é o intervalo de média, do B2 ao B7. Agora vamos lá, os intervalos de condicionais, de lógica agora. C2 ao C7. Da cidade, ó, C2 a C7 tem que ser igual a Areiro. E depois do D2 ao D7, é tipologia, tem que ser menor que 4, que é a mesma coisa de 3 ou menos. E E2 ao E7 tem que ser não, que é a garagem, no caso, não pode ter garagem. Se você for ver isso, tem um apartamento que não tem garagem, que tem menos de 4 quartos, e está em Areiro, que é 230 mil reais. Então a média é ele mesmo, 230 mil. Então, gente, espero que vocês tenham entendido essas funções, tá? A gente já tá pegando leve, fazendo mais funções de Excel. Mas semana que vem a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Vamos começar a ver outros tipos de funções um pouquinho mais legais, vamos distanciar então de funções condicionais, vamos começar a ver algumas funções diferentes aí para vocês se divertirem. E como sempre, exercícios. Tem aqui vários exercícios, tá? Para vocês, uma planilha para vocês resolverem e várias perguntas para vocês ficarem à vontade. Quando você clica nesse link, você vai para uma planilha que eu deixei para vocês brincarem. Aí vocês podem até, se vocês quiserem, modificar direto. Não precisam copiar e colar, vocês podem simplesmente clicar aqui, fazer uma cópia, aí vocês fazem a sua cópia. Então, gente, é isso, tá? Fiquem à vontade para vocês fazerem esses exercícios, tirarem dúvidas comigo. Nos comentários eu sempre respondo. Então, até a próxima aula com mais exercícios de Excel.